Aliando, vamos dizer assim, interesses pessoais, já que eu sou descendente de japoneses, com os interesses acadêmicos de pesquisa, eu escolhi um tema Japão geral, assim, comecei a ler coisas sobre o Japão que tinha publicado ou que eu tinha mais acessibilidade no momento, porque é difícil ter uma bibliografia traduzida ou de fácil acesso aqui. Eu não conhecia as bibliotecas especializadas em Japão aqui em São Paulo, então no começo foi meio difícil, foi meio atropelado, mas daí eu consegui montar um plano de pesquisa e entrei na FAO para fazer o mestrado. É só para situar, eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas esse ano fazem 111 anos da imigração japonesa no Brasil. O Brasil é o país que abriga a maior população de origem japonesa fora do Japão, e no estado de São Paulo se concentra cerca de metade dessa população. Mesmo assim, apesar disso, vamos dizer, a pesquisa, o campo de pesquisa sobre cultura japonesa ou sobre as artes, língua, ainda é muito escasso. Então, também tive essa dificuldade durante a pesquisa de achar interlocutores ou pessoas que me ajudassem, falar, não, vai atrás desse livro ou dessa autora que ela é muito interessante. Mas acho que essa pesquisa pode contribuir nesse campo dos estudos japoneses. Hoje em dia a gente conhece muito a cultura japonesa através da culinária ou dos esportes. Valeu, boa. Dos esportes, ainda mais por conta das Olimpíadas, e principalmente acho que a geração de vocês é bem impactada por essa cultura pop, dos animes, dos heróis, etc. Mas também chegou no Ocidente de uma maneira bastante forte esse tipo de arte, vamos dizer assim. São os ukiyo-es, traduzindo ao pé da letra, são as pinturas do mundo flutuante. Essa aqui acho que é uma obra que a maioria de vocês deve conhecer, que é de um artista que chama Katsushika Hokusai. Essa obra aqui é de 1830, mais ou menos, mas foi bastante difundida no Ocidente. Não é o artista que eu estudo na minha pesquisa, mas é um dos artistas mais importantes do período Edo, que é o período que eu estudo, e contemporâneo do cara que eu aprofundo a minha pesquisa. Como essas obras chegaram no Ocidente e por que elas são tão importantes no Japão também. Na época das grandes navegações, a partir da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, as navegações de Portugal e Espanha, eles chegam ao Japão, mais ou menos no século XV, e levam, vamos dizer, tem essas trocas comerciais e culturais também, que fazem com que algumas obras sejam levadas até o Japão, e esses ukiyo-es, que eram muito desvalorizados ou tinham um preço muito... eram obras muito baratas, assim, e corriqueiras, cotidianas do povo japonês, às vezes eram usados como embrulho até de itens mais valiosos e eram levados para o Ocidente e principalmente para a França. Vocês já ouviram falar do termo japonismo? Que é uma corrente, vamos dizer, os impressionistas franceses ficaram muito impactados com esse tipo de imagem, de estampa que era produzida no Japão, e eles criaram assim esse nome, vamos dizer, japonismo, para denominar essa corrente, vamos dizer, que derivava das obras japonesas. Não é o foco da minha pesquisa falar sobre esse intercâmbio, mas é uma coisa interessante. Depois que na Europa essas obras japonesas ficam muito reconhecidas e valorizadas, os japoneses passam a olhar essa produção deles com mais cuidado e daí passa a fazer parte de acervo de museu, etc. Antes disso, eram obras muito desvalorizadas. Aqui eu trago um exemplo de uma obra do Ando Hiroshige, que é o artista que eu estudo. Então, aquela primeira ali é uma estampa produzida em 1857, e essa aqui é a releitura do Vincent van Gogh a partir daquela obra, mas apesar de ser uma outra técnica de óleo sobre tela, um formato maior, assim. Mas eles ficam impressionados com o tipo de tema, primeiro,
e de enquadramento das imagens. Não era comum, vamos dizer assim, representar uma árvore tão próxima assim do enquadramento, sabe? Então, esse tipo de situação de enquadramento pictórico e de não uso da perspectiva foi uma coisa que influenciou algumas obras da França. Acho que tem vários exemplos, eu trouxe só um, porque não é exatamente esse tema. Mas se vocês quiserem, a gente pode conversar mais disso depois. Caminhando na minha pesquisa, eu acabei escolhendo essa obra, que na verdade é uma série, que era muito comum os artistas produzirem séries de estilogravuras. Essa série aqui, ela chama 53 Estações de Tokaido. E daí eu vou explicar porque eu cheguei nela e porque eu achei tão interessante. Então, uma série que apresenta 53 cidades e estações, mas no total elas formam 55 imagens. Já aqui, elas também incorporam a imagem da cidade de Kyoto e de Edo, que são os pontos dessa estrada de Tokaido. Então, a minha pesquisa buscava evitar uma visão eurocêntrica. Então, eu tentei buscar fontes que descrevesse mais como que era a situação naquele momento, para evitar a gente fazer uma leitura de uma obra do nosso ponto de vista eu não fui atrás de autores ocidentais que leem pintura. Eu fui atrás de informações, vamos dizer assim, daquele período, como era a sociedade naquele momento, como era a economia naquele momento, vamos dizer assim. Fui atrás de achar essa bibliografia, que não foi muito fácil, mas para entender por que eles estavam produzindo aquilo, quem eram aqueles artistas, etc. E é isso que eu vou falar mais para vocês hoje. Para começar, eu acho que é importante lembrar que no Japão, muito diferente da produção europeia, teve bem pouco impacto no começo da religião cristã. Teve mais para frente, mas no primeiro período as religiões que mais influenciavam eram o shintoísmo e o budismo. Então, o shintoísmo é uma religião animista de culto à natureza. Até hoje no Japão existem muitos festivais e ritos para os deuses do fogo, do vento, das colheitas, etc. E o símbolo, vamos dizer assim, do shintoísmo são esses pórticos que estão nessa foto aí. Esse aí é o santuário de Tsukushima, na ilha de Miyajima. Eu não sei se vocês vão visitar, mas é uma ilha bem próxima de Osaka. É bem bonito. Hiroshima, verdade. Hiroshima. E o budismo, que é uma religião que passa pela Índia, Coreia e China e chega no Japão. Tem várias vertentes de budismo, né? Mas acho que o que me interessa, assim, na arte, e o que reflete na arte japonesa, eu acho que essa ideia da perfeição em si mesmo. Então, por exemplo, na cerimônia do chá, no ambiente, né, na sala da cerimônia do chá, às vezes tem um pilar de madeira, por exemplo, a estrutura desse ambiente é de madeira. Eles não pegam a tora de madeira e lixam até ela ficar no cilindro perfeito. Na verdade, eles encontram a perfeição na madeira em si, vamos dizer, nos seus veios, nas suas irregularidades, vamos dizer assim, também. Eles veem beleza nas irregularidades. Tem um nome específico, esteticamente, assim, tem um nome específico para isso, mas não vamos entrar exatamente nesse tema. Mas, além de encontrar beleza nas coisas cotidianas, como a escrita, por exemplo. Pode passar para o próximo. Que é uma das artes do Japão. Escrever não é só uma ferramenta de comunicação, mas também foi elevada a uma categoria das artes, vamos dizer. Então, não sei também se vocês já sabem disso, tá? Se eu for muito repetitiva, me avisa. O kanji foi o primeiro alfabeto que chegou no Japão. Ele é um alfabeto elaborado pelos chineses. Então, já existiram, assim, se for contar desde a antiguidade até hoje, já existiram cerca de 40 mil kanjis, mas hoje o Ministério da Educação estabelece no Japão uma lista com aproximadamente 2.000 kanjis utilizados assim, nas publicações, jornais, etc. É uma forma eu acho interessante falar um pouco sobre a linguagem, porque tem relação em como você se expressa, ou a sua relação com o mundo, vamos dizer assim, coisa da linguística e tal. Então, a gente aqui no Ocidente
tem uma forma muito abstrata de se relacionar com as palavras, vamos dizer assim. Quando você fala lápis, por exemplo, escreve lápis, a palavra é um conjunto de sons, de letras, vamos dizer, de coisas muito abstratas. Quando você junta, forma um som que remete a uma coisa. Os kanjis não, os kanjis são derivados das coisas em si, vamos dizer. Então, eu trouxe esse exemplo da árvore, que é, vamos dizer, uma abstração, com certeza. Mas ela se remete ao objeto árvore, e quando você junta dois ideogramas, ele forma a palavra bosque, e quando você junta 3 ideogramas, forma a palavra floresta, entendeu? Então, ele tem mais relação com as coisas que existem no mundo, vamos dizer assim, do que uma relação tão abstrata. Além desse alfabeto, são utilizados mais 2 alfabetos no Japão. Você pode passar, Fê? São os silabários kana. Eles foram criados no período Heian, que eu já falo um pouquinho mais sobre essa linha do tempo antiga, que são utilizados para 2 outras coisas diferentes, vamos dizer assim. O katakana, ele é usado para palavras estrangeiras, palavras que não são japonesas, e o hiragana, ele é utilizado para falar sobre palavras japonesas especificamente, mas às vezes quando o kanji é muito complicado ou muito pouco utilizado, eles colocam o som do hiragana em cima para a pessoa entender o que é. Então aqui é uma imagem só para representar esse caminho da escrita, o shodo, como a arte da caligrafia também. Então, além da pessoa ter, vamos dizer, se importar ou ter apreço pelo resultado final das letras criadas, acho que a relação do corpo com o pincel e com o papel, a pressão e a velocidade com que ele imprime, vamos dizer assim, para desenvolver, vamos dizer assim, como se fosse um painel com letras, entendeu? Tudo muito interessante nesse caso. Pode passar. Assim como a caligrafia, a pintura é muito similar. No começo, na origem, vamos dizer assim, da pintura e da escrita como arte, vamos dizer, elas estavam muito próximas. Era dito que se um pintor, vamos dizer assim, pintor de figuras, não soubesse escrever, ele não era um artista, ele era só um artesão, e vice-versa, no vice-versa. Quem sabia escrever tinha que saber pintar, e quem sabia pintar sabia escrever. Isso era desenvolvido dentro da corte, da elite. Então, era uma coisa, o pincel era um símbolo de poder também, de riqueza. O papel e o pincel não era para qualquer um. Tá? Aqui eu só trago essa imagem para falar que essa obra é feita por 2 autores, uma pessoa que faz a poesia e uma pessoa que faz o desenho do bambu com um pássaro. Então, essa coisa da obra de arte de um gênio criador também não é exatamente o que acontecia no Japão dessa época. As coisas coletivas eram bastante comuns. E aqui, continuando só o último tópico dessa coisa do valorizar o cotidiano, eu trouxe a cerimônia do chá, que é não é uma coisa cotidiana no Japão, vamos dizer assim. Não é todo mundo, todas as casas que fazem uma cerimônia do chá, entendeu? É um momento específico, em lugares, vamos dizer, preparados para isso. A pessoa não usa qualquer roupa também. Então, vamos dizer assim, podia ser só uma preparação do chá, mas tem lugares que levam isso a um status de arte, vamos dizer assim. Então, tem um modo de se segurar e o modo de você apreciar o lugar, a xícara em relação a coisa que está apresentada, uma obra de arte está apresentada na parede, tem a ver até com a estação do ano que você se encontra, entendeu? Então, assim, é um negócio esteticamente muito elaborado. Então, esse é o período que eu me aprofundo na pesquisa, tá? É o período Tokugawa, também é conhecido como período Edo. Por quê? Pode passar para o próximo. Primeiro eu vou explicar mais ou menos essa linha do tempo e depois eu falo especificamente desse período. Aqui é a pré-história japonesa, tem umas coisas bem interessantes de artesanato. Não conheço muito, mas o artesanato dessa época tem uma estética assim, meio rugosa, muito diferente do que a gente vê, por exemplo, aqui. Mas indo para o próximo período, que é esse período primitivo,
é um período de unificação nacional, de fortalecimento do poder do imperador. E nesse momento ainda, no período Kofun, Asuka e Nara, ainda existe muita influência cultural da China e da Coreia. Nara é uma das primeiras capitais do Japão. O Japão teve muitas capitais, na verdade, mas acho que vocês vão visitar Nara. Então, antes do período Heian, que a capital foi Kyoto, aqui existe a capital de Nara, tá? Aqui é o período antigo, o período Heian, que eu vou falar dele bastante vezes agora, a partir de agora, tá? É o chamado período antigo e é um período áureo da aristocracia imperial. Então, nesse momento foi consolidado o budismo e foi criado, eu pus entre aspas, uma cultura japonesa, porque é nesse período que se produzem as primeiras obras literárias escritas no silabário Kana. Então, na língua própria do Japão e não no kanji chinês. Então, eles estavam tentando elaborar algo diferente da China, que era uma grande potência na época. Aqui, esse período que eu misturei o medieval com o pré-moderno, que são o período Kamakura, Muromachi, tem um período de entre-guerras, e o Azuchi Momoyama, é um período medieval, a gente pode até associar com o período medieval europeu, tá? Só para a gente visualizar melhor o que seria isso. Mas nesse momento se dividia o poder do imperador, que é, vamos dizer, destinado, assim, indicado pelos deuses, assim, filho do Deus Sol, vamos dizer assim, com o poder dos shoguns, que eu vou explicar mais, vocês devem já ter ouvido essa palavra, mas eu vou explicar melhor quem são eles nessa hierarquia social, vamos dizer assim. Foram anos conturbados do país em guerra, mas também foram os anos em que chegaram os portugueses. Então, nesse momento, se introduz o catolicismo e a cultura, claro, vai se desenvolvendo no teatro no, na poesia, na cerimônia do chá. Então, um período grande, na verdade, juntei vários períodos, mas resumidamente, um período feudal de guerras, vamos dizer assim. Porque eu separei aqui. Aqui também faz parte, aqui ainda é o período feudal, tá? Mas esse aqui é o último período que tem um shogunato, mas esse período também é chamado de Pax Tokugawa. Por quê? Depois dessa família Azuchi Momoyama, a família Tokugawa consegue unificar o país e estabelecer a paz. Paz, na verdade, quer dizer o controle sobre todas as famílias mais poderosas e ricas do Japão naquele momento. Então, depois desse período de guerras, estabelecida essa paz, surgiram as cidades, se desenvolveram esses núcleos urbanos. Para essa família Tokugawa manter o controle sobre o Japão, foram criadas inúmeras regras por essa família, que era a família de poder militar, vamos dizer assim, e entre as regras, vamos dizer assim, os regulamentos, foi determinado o fechamento dos portos. Então, todos os católicos e os imigrantes que vinham chegando, imigrantes não, mas os viajantes, né, europeus, os holandeses, os espanhóis e tal, foram expulsos do país, pouco a pouco foram expulsos do país, foi proibido o catolicismo. Os japoneses que estavam fora do Japão foram proibidos de voltar, e os japoneses que moravam no Japão eram proibidos de sair. É como se fosse um isolamento cultural. O medo desse shogun no período era que fossem estabelecidas trocas e que o povo japonês se rebelasse, vamos dizer assim, contra o poder dele. Após esse período, foi a abertura dos portos e ocorreu todo o processo de ocidentalização do país, que hoje a gente se encontra nessa era Heisei. Então, quem nasce no Japão, por exemplo, nesse ano, eu não sei que ano que a gente está do período Heisei, eles têm uma nomenclatura diferente de data relacionada com os governantes, vamos dizer assim, de cada período. Pode passar. Tá. Qual foi o marco do início do período Edo ou período Tokugawa? Antes disso, desde do ano 794, a corte se estabelece em Kyoto.
no período entre guerras, nesse período de guerras grandes, o período medieval, o shogun estabelece o seu castelo, vamos dizer, o seu foco, sua cidade, vamos dizer assim, capital do shogunato, em algumas cidades, e vai mudando, tá? Depende da época, Kamakura, etc. No início do período Edo, o shogun estabelece o castelo dele, vamos dizer assim, o lugar principal dele, na cidade de Edo. Edo é hoje Tóquio. Então, esse período é chamado de Edo ou Tokugawa por causa da família ou por conta... Ah, sim, valeu. Por conta do nome da família que governava ou por conta da cidade, tá? Então, aqui é o mapa do Japão, nesse período Edo ou Tokugawa. E aqui eu apontei algumas cidades principais. Então, Kyoto é a cidade da corte tradicional, cultura tradicional, vamos dizer assim. Edo é a nova cidade que, 100 anos depois de ser estabelecida como capital do shogunato, já tinha 1 milhão de habitantes. Era uma das maiores cidades. Boa. Não? Uma das maiores cidades do mundo, eu posso até dizer assim, na época, tá? Osaka era uma cidade que estava crescendo muito também naquele período, por ser uma cidade portuária e de grandes trocas comerciais. O comércio começou a ganhar muito poder nesse período. Nara, que eu tinha falado para vocês, né, que foi uma das capitais do Japão. E aqui eu apontei essa cidade, que é muito afastada, vamos dizer, daquele núcleo, vamos dizer, que é a cidade de Nagasaki. Que aqui, só aqui nesse lugar, bem no cantinho, de forma muito controlada, é que eram permitidos que os holandeses e os chineses e coreanos aportassem. Então, era nesse ponto que chegavam vários itens estrangeiros. Então, tinha um interesse cultural. Às vezes, as pessoas saíam de Edo, viajavam até aqui para conhecer a arte europeia, até perspectiva. A ideia, os quadros em perspectiva, os artistas viajavam para entender o que era essa novidade, vinham até Nagasaki. Como era um período de paz e não mais um período de guerras, ficou mais fácil, vamos dizer assim, se deslocar pelo país. Então, aumenta esse número de viagens, que é uma das coisas interessantes que ocorreu no Japão nesse período. Esse aqui é um mapa bem antigo, de 1691, que mostra esse Japão dividido, não sei se dá para ver aqui, essas linhas, dividindo em vários hans. O shogun, nesse período, consegue a paz, vamos dizer assim, do país e a unificação nacional, dividindo as terras entre as famílias poderosas. Volta um só, rapidinho, por favor. Aqui são os tipos de daimyos que existiam, vamos dizer assim. Tinham os daimyos de maior confiança do shogunato, os de média confiança, o de maior confiança era da família dele, eram os filhos dele, os descendentes. Os outros eram que foram aliados deles, dessa família, antes do período Tokugawa. E os outros eram famílias que tinham muito poder ou muitas terras, mas que não eram de total confiança do shogun. Pode passar. Então, aqui são as várias famílias distribuídas no Japão, nesse começo do século XVII. E por que eu mostrei isso? Porque eu queria falar desse sistema Bakuhan, que é a divisão do território entre o Bakufu, que é o governo do shogunato, e os daimyos. Cada daimyo, cada senhor, vamos dizer assim, das terras, eram autoridades dentro do seu domínio. E o shogun era a autoridade nacional, que mandava em todos esses daimyos. E daí, eu ficava me perguntando no começo, mas e o imperador? Ele mandava em quê? Na verdade, a família tinha tanto poder nesse período e tantas terras que o shogun, ele era efetivamente a autoridade nacional. O imperador era, vamos dizer assim, a autoridade simbólica do país naquele momento. Então, ele que na hierarquia social era, vamos dizer, o topo da hierarquia. Mas, na verdade, ele era dominado pela família Tokugawa, nesse momento.
Então, o imperador é, vamos dizer assim, a figura simbólica que centraliza ou, sei lá, que domina, vamos dizer, a família que domina o Japão, sei lá, não sei dizer muito bem o que é isso. Daí vem o shogun, que era sempre da família Tokugawa e seus descendentes. Os daimyos eram esses caras que eram os donos das terras. E os samurais, dentro da classe militar, eram o mais baixo escalão. E tem várias classificações de samurai, tá? Então, vamos dizer assim, eles correspondem a mais ou menos uns 7% da população japonesa nesse período. E depois disso são as pessoas comuns, os plebeus, vamos dizer assim. Então, são os camponeses. Dentre os plebeus, os camponeses são os mais importantes, porque eles são produtores da comida, vamos dizer, do sustento do Japão naquele momento, e correspondem a cerca de 90% da população. E depois deles eram os artesãos e comerciantes. Os comerciantes são, vamos dizer, as pessoas mais desprezadas nessa casta social, essa estratificação que chama Shi no Kosho, porque eles, na verdade, não produzem nada, eles só fazem trocas. Então, essa estratificação social que vem do confucionismo, que também existe na China e, de certa forma, acho que na Índia, se eu não me engano, também, né, tem essa estratificação social, eles dizem que os homens superiores pensam em virtudes e os homens inferiores pensam em possessões. Então, dessa forma, eles justificavam, vamos dizer assim, que os comerciantes eram as pessoas que só pensavam em possessões, então, tipo, sei lá, eles são os piores dentro dessa classe social. Que era determinada pelo nascimento. Então, se você tinha um filho, se era um camponês e tinha um filho, o seu filho ia ser camponês de qualquer jeito, assim como os samurais, etc. Tá? Olhando isso, você consegue, esse gráfico aqui, você consegue ver que 12% da população vivia em cidades, então samurais, artesãos e comerciantes, e 87%, quase 90% da população vivia no campo. Uma última observação, que é o seguinte: por mais que os comerciantes fossem a casta, vamos dizer assim, o extrato mais desprezado nessa hierarquia social, durante o período Tokugawa, com o crescimento das cidades, eles ganham muito poder econômico, apesar de não ter um poder social, assim, vamos dizer, porque começam a existir mais trocas, vamos dizer assim, no país. Então, os comerciantes ganham muito poder e os samurais, que já não têm mais uma função militar, já que é um período de paz, eles ficam meio sem rumo, meio sem senhor para mandar ele para a guerra e etc. E acabam virando ronins muitas vezes. Vocês já ouviram falar disso? Alguém viu Samurai X? Mangá? Tipo, ele acho que era um ronin. São esses ex-militares que não têm mais uma função social, assim, ele é um militar, mas ele não exerce mais, então ele fica meio perdido nas cidades. Então eles têm uma, vamos dizer, pensão do governo, eles ganham um salário em arroz, mas eles já não têm um prestígio assim tão grande nesse período. Dentro das cidades, então essa estratificação social fica mais nebulosa, vamos dizer assim, já que os comerciantes ganham muito poder e os samurais perdem, então as coisas começam a se tornar diferentes. Voltando para o mapa do Japão, então, para a gente falar de uma das regulamentações criadas pelo shogunato, que impacta no desenvolvimento do território e na questão das viagens, que é bem interessante. Ele cria em 1635 um sistema que chama Sankin Kotai, que é o seguinte: o shogun estava aqui, ele morava nessa cidade, e todos aqueles outros hans, cada um tinha o seu senhor feudal, beleza? Cada família, todas as famílias, eram obrigadas a morar em Edo, sob controle do shogun. O imperador ficava aqui na corte e tal, no castelo dele, super luxuoso, etc. Mas o shogun estava aqui. Mas todo mundo do país, vamos dizer, todos os daimyos e sua família tinham que vir para Edo.
Nesse sistema Sankin-Kotai é o seguinte, a família, a esposa e os filhos eram obrigados a morar aqui. Então, se o daimyo resolvia se rebelar, ele matava, sei lá o que ele fazia, mas ele tinha um controle muito grande sobre a família desses daimyos. E os daimyos vinham para suas terras. Um ano sim, ele morava aqui. No outro ano, ele tinha que morar em Edo e prestar, vamos dizer, serviço para o imperador. Então, esse sistema... Desculpa, Shogun, boa. Para o líder militar. Esse sistema faz com que os daimyos viajem regularmente até Edo e a família dele tem que morar e viver aqui a vida inteira, o resto da vida. E os filhos, as gerações novas, todas vão nascendo aqui, nessa cidade. Tá? Essas procissões dos daimyos dependiam do seu status social. Se ele era um daimyo muito poderoso, muito rico, ele tinha uma procissão de quase 4.000 subordinados. Então eram viagens com muita gente, ele gastava muito dinheiro com isso. E essas viagens todas fez com que se desenvolvesse essas 5 estradas no país naquele momento. Então, aqui nesse mapa eu mostro a Gokaido. Go é 5, né? E dentre elas, a mais importante é essa daqui. Essa rota E que chama Tokaido. Você pode passar para a próxima? Tá, ótimo, beleza. Até aí tá tudo bem? Tá, beleza. Qualquer coisa a gente retoma, tá bom? Então eu vou falar um pouco mais dessa estrada de Tokaido, que foi a rota mais importante do momento, porque ligava as duas capitais, os centros do poder naquele momento, tá? Pode passar. Então aqui é um mapa mais... um mapa de época, assim, mais aproximado, que mostra tanto a Tokaido, o trajeto de Tokaido, quanto essa rota de Nakasendo. As duas rotas conectavam Edo a Kyoto, mas a mais utilizada era essa vermelha por conta de... ao pé da letra significa a rota do Mar Leste. Então ela está bem próxima aqui da costa. Então era uma rota, vamos dizer assim, mais plana do que essa rota que vinha pelo interior do país, que tinha que atravessar montanhas, porque o Japão é bastante montanhoso, né? Então era uma rota mais curta, mais estruturada e de mais fácil transição, vamos dizer assim, do que a Nakasendo. Então era a rota mais utilizada no país naquele momento mesmo. Essa rota de Tokaido tem cerca de 490 quilômetros e era feita a pé. Essa viagem durava cerca de 12 a 15 dias. E por que eu escrevi a maioria eram feita por homens? Porque os camponeses eram proibidos de viajar nesse momento. O shogunato não permitia que eles saíssem das suas terras, porque eles não deviam parar de produzir. E porque as mulheres eram proibidas de viajar. Todas, vamos dizer, as esposas e filhas, etc., dos daimyos, eram obrigadas a morar em Edo, mas em certo momento, várias delas queriam fugir e voltar para suas terras. Então, mulher era muito barrada nas estradas, assim, tinha muito pouca mulher, principalmente no começo desse período Edo. Aqui eu mostro, então, os principais, mostro como a rota está próxima do mar, que ela tem vista, vamos dizer, para importantes montes. Boa. E que existem 53 cidades e estações entre Edo e Kyoto. Agora vamos passar para a próxima para a gente ver melhor. Aqui eu já começo a mostrar essa obra que eu estudo, que são a representação das 53 estações de Tokaido. O governo nesse momento... Passa para a próxima. O governo nesse momento, para, vamos dizer assim, manter o controle sobre o território, sempre é isso, sempre para manter o controle sobre o território, estabelecem essas Shukuba ou Shukueki, que são essas estações, traduzido assim, é como se fosse... Eki, no Japão, é usado para falar de metrô,
fala de estação, mas nesse momento são cidades. Essas estações, vamos dizer assim, elas não são tipo um prédio, tipo estação de trem, sabe? É uma cidade inteira que comportava sempre um espaço de descanso e troca de cavalos. Então tinha algumas pessoas que trabalhavam nessas cidades para fazer carregamento, para cuidar dos cavalos. Tinham sempre pousadas para os viajantes que pararem a cada tantas estações para dormir. E tinha restaurante, loja, casa de banho. Então eram, vamos dizer assim, mini vilas estruturadas para esses viajantes. O daimyo, o imperador, vamos dizer assim, as pessoas importantes, dormiam em pousadas específicas, só para a classe social deles. E as pessoas comuns, vamos dizer assim, que são os plebeus todos, comerciantes, artesãos, e quando eram permitidos viajar os camponeses, eles dormiam nas pousadas comuns. E em tantas cidades, onde normalmente tinha uma barreira geográfica, sei lá, o pé de uma montanha ou a travessia de um rio muito largo, eles estabeleciam esses seksho, que eram postos alfandegários. Era como se, nesses lugares, as pessoas tivessem que apresentar um documento falando que eles eram permitidos viajar, entendeu? Volta 1, então. Além das cidades-estações regulamentadas pelo shogunato, permitidas, né, pelo shogun, ele também, vamos dizer, fez diversas obras de infraestrutura para melhorar esses caminhos. Não só a estrada de Tokaido, tá? Isso é no Japão inteiro que acontece. Então, ele constrói pontes. Esses barcos, por exemplo, eram pagos, mas eram uma infraestrutura, vamos dizer assim, do governo. Ele coloca cada marcação dessa aqui, a cada ri, que é a medida de distância utilizada naquele período. Um ri é quase 4 quilômetros. Então, a cada quase 4 quilômetros tinha um postinho desse falando, você está no quilômetro tal, sabe? Como se fosse isso. Tinha essas plaquinhas aqui que tinham uns avisos, normalmente do governo. Então, a pessoa ia andando na estrada e ia vendo o que estava acontecendo. Ele fazia a pavimentação regularmente, a arborização, essa arborização aqui do caminho. E tinham vários serviços, concentrados principalmente nessas cidades-estação, de carregamento e de correspondência. Nessa pintura aqui, o Hiroshige representa uma dessas pessoas que fazem o correio, vamos dizer assim, da época. E entre Edo e Kyoto, eles eram tão rápidos que eles faziam esse percurso em 3 dias. O normal era 12, 15 dias, né? Eles iam revezando, fazendo um sistema de revezamento, e os documentos, vamos dizer, oficiais, podiam chegar de uma capital a outra em 3 dias. É um sistema que foi... já existia o correio, vamos dizer assim, desde o século XIII, mas nesse momento, com a melhoria da estrada, melhora muito, assim, desenvolve bastante esse sistema de entrega de correspondências. Pode passar? Então, aqui são fotos antigas de um site que eu encontrei de uma universidade, mas que mostra, vamos dizer, como era essa estrada. E aqui eu queria falar um pouco de como que eram essas viagens, porque antes do período Edo era muito difícil viajar no Japão, já que não existiam essas cidades-estação. Então, as pessoas que saíam para viajar, no período Heian, por exemplo, eram só, praticamente, né, viagens para fins oficiais, soldados, alguns fiscais para cobrar impostos, e alguns pequenos deslocamentos em volta de Kyoto, que era a capital, né, esses pequenos deslocamentos eram permitidos somente para a corte e para os sacerdotes. Então, eles iam em alguns templos ali da região de Kyoto. Durante o período feudal, medieval, vamos dizer assim, das guerras, então a maior parte das viagens tinham esses fins militares e começou a ter um fim religioso e estético, porque os sacerdotes viajavam em busca dessa iluminação, da criação divina, vamos dizer assim. Então começou a ter um outro motivo que não só o militar ou de fins oficiais, assim, vamos dizer assim, obrigatórios. E começou a ficar mais comum
as pessoas que moravam em cidades próximas a Kyoto iam fazer visitas a essa capital, que durante o período medieval cresceu muito a quantidade de comércios, a produção do artesanato. Até hoje, Kyoto é conhecida pela produção do seu artesanato, né? Pela laca, tem vários lugares bem conhecidos, mesmo saquê, etc. Durante o período Edo, é que, vamos dizer assim, existe essa explosão das viagens no Japão, um grande crescimento das viagens no Japão. Pela paz que se estabelece no país, né? Não é mais um período de guerras, mas por conta do Sankin-Kotai, que você vê que essas peregrinações podem ter cerca de 4.000 pessoas, né? Um daimyo viajando, junta tudo isso de gente. Então, as cidades e estações ficam muito preparadas para receber essa quantidade de pessoas, para fornecer comida, estadia, transporte, etc. As viagens com fins religiosos aumentam muito também. Então, os templos mais importantes do Japão recebem grandes multidões, dependendo da festividade. E também começam a surgir essas outras viagens a lazer, para conhecer. Eu pus lazer, não que as pessoas usassem essa palavra exatamente no Japão daquele momento, tá? Mas as pessoas viajavam para conhecer os meisho, que é a palavra para os lugares famosos. Então, o Monte Fuji já não era mais um lugar que você tinha no imaginário. O Monte Fuji é próximo da nova capital, Edo, tá? Então, começou a se tornar um lugar, vamos dizer assim, muito representado nas pinturas, mas também muito visitado. As pessoas queriam lá conhecer o Fuji-san e tal. Eu pus viagens a trabalho porque, a partir da metade do período Edo, os camponeses começaram a ser mais permitidos a viajar. Na época de entre safra, quando eles não tinham que fazer a colheita nenhum plantio, eles iam até a Edo, que era uma cidade que estava crescendo muito, procurar trabalhos temporários. Então, tinha esses outros deslocamentos que aconteciam no Japão, fora os deslocamentos dos oficiais do governo, etc. E esse Engelbert Kempfer, se alguém encontrar o livro dele, esse cara é um médico alemão muito interessante que viaja para o Japão no século XVII e faz vários livros e vários relatos. E ele comenta que a Tokaido, nesse período, era tão movimentada quanto as ruas das populosas cidades europeias. Então, realmente, era assim, bem... Essas cidades-estação, às vezes, cresciam tanto que elas encontravam a próxima cidade-estação, que eram cidades, vamos dizer, que cresciam em volta dessa rodovia, né, da estrada de Tokaido, linearmente. Então, às vezes, ela encontrava próxima e juntando, vamos dizer, virando tipo, como se fosse uma extensão da cidade de Edo e Kyoto, né? Você praticamente não saía mais da cidade, né? Pode passar. Aqui, eu escolhi essa pintura especificamente porque o artista mostra uma procissão maior, né, organizada com vários carregadores e as travessias dos rios. Mas, para falar aqui, também que... Deixa eu ver... tá. Que com o aumento dessas transições, dessas viagens pelo Japão, as pessoas passaram a mudar a relação com o território também. Assim como a percepção a percepção estética, assim, vamos dizer, com o mundo. Eu esqueci de falar antes, é que antes do período Edo, as viagens eram, vamos dizer assim, ir para fora da sua cidade, sair da sua vila, principalmente no período medieval, né, que as pessoas estavam super enclausuradas, vamos dizer assim. A estrada era conhecida como um lugar tipo dos maus espíritos, dos monstros, das pessoas desconhecidas. Era um lugar não conhecido, então era um lugar do medo, vamos dizer assim. Só a partir do período Edo que muda essa percepção e eles começam a viajar mais pelo país, vamos dizer assim. Se torna, vamos dizer, um lazer ou uma coisa prazerosa. Apesar das dificuldades, 12 dias caminhando de uma cidade a outra, não é pouco. Mas tinha esses pequenos prazeres ao longo da estrada.
Pode passar um, deixa eu ver. Não, volta. Algumas cidades de estação tinham comidas famosas, tinha um bolinho de arroz muito famoso, daí as pessoas iam até lá para consumir esse doce ou essa sopa muito famosa no Japão, vamos dizer assim. Eles começaram a se especializar na culinária. Tinha cidade de estação que se especializava em produção de estampa de tecido. Então, apesar da estrada de Tokaido, vamos dizer assim, ter pontos difíceis de travessia, às vezes era uma travessia montanhosa, um rio muito largo para ser transposto, e às vezes chovia, e eles tinham que ficar esperando até o rio baixar, por exemplo. Não era fácil, né? Mas tinha esses pequenos prazeres. Tá, último tópico. Que eu vou falar por que nesse momento se popularizou as artes no Japão. Certo. O Japão desse período tinha uma atmosfera cultural muito diferente do período medieval, do período anterior, vamos dizer assim. E daí eles cultuavam nessas cidades que cresciam uma coisa que eles chamavam de ukiyo, que ele fala o seguinte: vivendo apenas o agora, voltando toda a atenção para os prazeres da lua, da neve, das flores de cerejeira e dos bordos, cantando músicas, bebendo vinho e nos desviando, apenas flutuando e flutuando, não importando com o olhar da pobreza que nos confronta, recusando-o a desanimar, como uma cabaça flutuando na corrente do rio. Isso é o que chamamos de ukiyo. Essa é a atmosfera, vamos dizer assim, das cidades naquele momento. Esse usufruir o agora. O japonês tem muito da cultura dele de usufruir, por exemplo, das cerejeiras, que ficam lindas durante uma semana do ano e depois essa coisa efêmera se vai. Então, é como se fosse a apreciação de uma beleza efêmera e de apreciação dessa... Tem uma coisa de tristeza dentro disso. Não sei se vocês percebem isso em filme japonês. É uma coisa sutil, assim, muito bonita e que vai embora rápido, sabe? Então, isso aqui tem a ver com essa apreciação do passageiro, vamos dizer assim. Aqui, nessa frase, dá para você perceber que eles têm um apreço muito grande em relação às estações do ano. Então, aqui ele fala da lua, que se refere ao outono, da neve, que se refere ao inverno, as cerejeiras, que se refere à primavera, claro, e dos bordos do verão. E fala desse momento de pobreza também, porque viver nessas cidades também não era, assim, tipo, lindo, maravilhoso. No Japão, durante o período Edo, que foi um período muito comprido, houve diversos momentos de desastres naturais. Então, tinha anos e anos de fome, de pouca produção na agrícola. Então, apesar de chamar Pax Tokugawa, claro que houveram alguns momentos de rebelião, mas o governo militar suprimia rapidamente. Tentava manter o controle sobre essa população. Dentro desse universo do ukiyo, né, desse momento do período Edo, eu me interessei pelas representações pictóricas, né? Então, eu estou estudando o ukiyo-e. O e dessa palavra significa pintura. Então, eu estudo as pinturas do mundo flutuante, essa obra, né? Que eu estudo é uma pintura do mundo flutuante. Elas são todos os ukiyo-es têm essa autoria coletiva. Então, tem um cara que é um editor. Os editores ganham muito poder nesse período por conta da grande escolarização do Japão nesse momento. Então, eles produzem muitos livros. Então, eles aperfeiçoam a técnica da xilogravura, de reprodução em massa, né, de livros, e também dessas pinturas, dessas figuras, vamos dizer assim. Durante o período Edo, existiram mais de 1.500 editores. Eram comerciantes, vamos dizer assim, muito ricos. Além do editor, existe o artista, ilustrador, né, que no caso que eu estudo é o Hiroshige. Tem o cara que é o talhador, aqui representado, que ele vai esculpindo os blocos de madeira, blocos assim, tipo como se fosse um pedaço de tábua, que ele tira todo o excesso de madeira e só deixa a parte que vai receber a tinta. O talhador e o impressor, que é a pessoa que prepara a tinta e tal, mas que ele
aplica a tinta e vai sobrepondo as camadas de cor sobre a estampa, sobre o papel, né? Aqui, só para mostrar, eu trouxe essa Estação de Cambara, que é uma das obras mais monocromáticas, vamos dizer, dessa série do Hiroshige. É uma cena de neve, então a maior parte dela é preta e branca. Mas para você entender a complexidade ou o nível de aperfeiçoamento, vamos dizer assim, da técnica nesse momento, no final do período Edo, 1830, pode passar para a próxima. Eu trago essa série de, vamos dizer, camadas que ele vai imprimindo. Então, só para essa imagem tem 12 camadas, ou seja, 12 blocos de madeira para imprimir todos esses sombreamentos. Pode passar. Então aqui desse lado sempre tem vamos dizer, o que o bloco imprime e como que ele vai se sobrepondo e somando todas as camadas até chegar na impressão final. O Kiyoe é um movimento, vamos dizer, artístico de pintura que começa no período Edo. Então tem um período inicial de 1600 a 1765 que as estilogravuras são todas em preto e branco e algumas vezes é adicionado cor com pincel. E o segundo período, que acontece a partir de 1750, é o período mais conhecido, que é o período Koki. Pode passar para a próxima. Que são as estampas mais conhecidas do Japão. São essas multicoloridas. No Japão eles chamam de Nishikie. E durante esse segundo período do Kiyoe, existiram mais de 7.000 artistas especializados em estilogravura policromada, né, de várias camadas. Como o preço era muito acessível, as pessoas podiam comprar uma figura dessas com o mesmo valor de uma tigela de sopa. Então, todos os plebeus, né, conseguiam comprar isso. Então, essas obras ficaram muito populares. Então, eles, vamos dizer, produziam temas de interesse popular, que eram o teatro, mostravam os atores em si, mostravam as mulheres dessas áreas de prazer, que são as áreas, alguns bairros, vamos dizer assim, das grandes cidades, eram chamadas de áreas de prazer, vamos dizer assim. Então, era a área que concentravam os artistas, então os contadores de história, os poetas, os pintores, e tinha o pessoal do teatro se concentrava ali. Era proibido ter teatro fora dessas regiões, dessas áreas de prazer. Mas também tinham as geishas, né? As casas de chá e etc. Então, esse mundo da área dos prazeres foi muito representado pelo Kiyoe. Pode passar. Tá aqui eu trago uma lista assim, de vários temas muito populares. Que são essas mulheres bonitas, então são os bidingas, os atores, os guerreiros que tinham nas histórias, eram muito representados, os trabalhadores e artesãos que estão representados aqui nessa figura. Então, desse lado tem as costureiras e aqui os artesãos. As cenas eróticas do Shunga, não sei se vocês já ouviram falar, isso era muito popular durante o período Edo. Usos e costumes, cenas históricas, etc. Pode passar, por favor? Aqui eu trago uma cena de uma pessoa bonita, bidinga, sei lá, como se traduziria fora isso. Eu vejo as traduções e eu não sei falar japonês, tá? É difícil porque eu não sei ler japonês também. Mas aqui eu acho uma das obras mais interessantes, porque ele consegue mostrar esse volume do tecido e o desenho dos kimonos. Isso era de grande interesse para as pessoas daquele período, os kimonos, os tecidos, etc. E aqui uma cena cotidiana, vamos dizer, de um evento que acontecia na cidade. Aqui é um exemplo de Shunga, são as cenas eróticas. Tem muitos artistas que representavam cenas eróticas até a metade do período Edo, mais ou menos. Até o 1800 eles eram permitidos, vamos dizer. E o governo foi ficando cada vez mais restritivo em relação aos temas produzidos. Então, o Shunga, em algum momento, foi considerado libidinoso demais, assim, e daí proibiram. Aí, essa aqui é uma cena descrita numa lenda. Então, uma cena meio... como fala?
como se fosse meio um sonho, assim, tipo um monstro chegando, daí tem um guerreiro e a princesa que lê a história, etc. É uma representação de uma história, né? Pode pulsar. Mas, para minha pesquisa, lá dentro da FAO, eu faço pesquisa dentro de um departamento que chama paisagem. Então, eu escolhi essa série que, segundo a minha pesquisa, ela é uma série de um artista especializado em pintura de paisagem, né? Vamos dizer assim. Então, eu fiquei achando estranho, na verdade, né? Por que ele ficou... por que existiu esse tipo de pintura de paisagem só no final do período Edo? Então, essas representações de paisagem só surgem na década de 1820. Tipo, o período Edo começa em 1600, sabe? O Kyoe começa em 1600. Por que essas pinturas só aparecem em 1820? E daí um autor disse que existem 2 fatores principais. Um é a censura dos temas figurativos tradicionais. Então, as pessoas bonitas, os atores, as pessoas, as donas das casas de prostituição, etc., etc., não podiam mais representar essas pessoas. E também, outro fator que ajuda a popularizar esse tipo de representação é a proliferação das viagens no Japão. Então, vamos dizer, são movimentos que acontecem ao mesmo tempo. Esse crescimento a melhoria das estradas, o crescimento das viagens e, no final do período, da representação dessas viagens, que alimentam também o imaginário dos japoneses que passam a viajar mais, entendeu? Tipo, é como se fosse assim, um grande movimento do final desse período Edo. Então, o Hiroshige e o Hokusai são os grandes artistas que representam essa paisagem dentro do Kyoe, tá? E eles juntam nessas séries alguns temas que vêm do Japão antigo, desde a era Heian, que é o tema Tabi, que é a viagem, que é um tema que na literatura e na pintura é muito antigo, mas que não que as pessoas viajassem em si, mas era um tema do imaginário, vamos dizer assim, em japonês. Esse tema do Keibutsuga. Keibutsuga são as pinturas sazonais, vamos dizer assim. As pinturas que mostram a primavera, o verão, o outono e o inverno. Normalmente é uma cena de natureza, de elementos naturais que mostram as 4 estações do ano. Na obra do Hiroshige, do Hokusai, sempre tem uma releitura dessa sazonalidade tradicional japonesa. Eles aliam dentro dessa pintura de paisagem também o Meisho-e. Meisho são os lugares famosos. Então, vira e mexe, aparece o Monte Fuji, aparece um castelo famoso, etc. E daí, descobrindo isso, eu fui vendo em cada obra, dentro dessa série de 55 imagens, o que tinha dentro dela de lugar famoso, de estação do ano, de o que ele falava das viagens, etc. E Fukeiga pode ser traduzido como pintura de paisagem. Então, quais são esses elementos da paisagem que eles incorporam nessas pinturas? Essa primeira imagem que eu deixo aqui, agora estou terminando, tá? Então, vou apresentar agora algumas imagens dessa série de 55 para frisar alguns aspectos interessantes. O Hiroshige é conhecido como artista da neve e da chuva, por representar muito bem esses aspectos naturais. Aqui não sei se dá para ver nessa imagem, mas tem uma camada aqui que mostra essa chuva vindo na diagonal. É uma figura bem construída em diagonais, né? Vocês veem, as pessoas estão subindo, as diversas camadas que dão profundidade de árvore são nessa outra diagonal. As pessoas também estão, né, colocadas em diagonal. E o subtítulo dessa obra é A Chuva Repentina. Só para falar rapidamente, todas as xilogravuras dessa série, e o Hokusai também faz isso, diversos artistas fazem isso, tem um selo aqui, que é do censor. Toda obra tinha que passar pelo censor. Tivesse a imagem de um ator famoso aqui, ele não podia ser publicado, né? Então, as obras sempre têm um selinho aqui do lado. Aqui é o carimbo do editor. E ali em cima está escrito, nessas 3 primeiras colunas, está escrito as 53 estações de Tokaido, então está dando o título da série.
E aqui, nessas duas últimas coluninhas de cá, ele escreve A Chuva Repentina, que é o subtítulo dessa obra, que mostra a menor cidade-estação de todas. Então, aqui ele nem se refere exatamente à vila em si, né? Ele mostra um pedaço ali, de um trecho entre uma estação e outra. É uma das obras mais conhecidas do Hiroshige. Se vocês forem lá no Japão, tem umas lojas que vendem ukiyo-e até hoje. E eu comprei algumas, são muito lindas. Porque é uma... Ai, nossa, obrigada. Valeu. Mais um. Não, pode deixar aqui. Acho que eu não sou acostumada a dar aula expositiva assim, muito comprida. É uma das obras mais conhecidas. Então, se vocês passarem numa dessas lojinhas que vendem ukiyo-e, vocês com certeza vão achar essa figura aqui. Aqui eles mostram os portadores de palanquim. Não sei se dá para ver aqui, ó, uma pessoa sendo carregada. Então, essas pessoas aqui trabalhavam na cidade-estação. Então, por exemplo, tem a cidade de Shono e a próxima. Eles ficavam na cidade de Shono, levavam até a próxima estação e daí eles voltavam. Então, era um sistema de revezamento de carregar as pessoas. E aqui eram os viajantes. E em várias figuras, isso é interessante. Como eu não sei ler japonês, eu fui descobrindo isso bem aos poucos. O que estava escrito aqui, né? E aqui está de novo o nome do editor. Então, sabe essas coisas de mangá que existe hoje? Que às vezes tem uma nuvenzinha assim do lado? Sempre tem Eles fazem esses textos extras assim que falam sobre eles mesmos, na verdade, como se fosse o título ou algum nome de alguma coisa importante. O que mais que mostra aqui? E daí eu anotei isso, a construção da profundidade da imagem a partir de vários planos sequenciais. Aqui ele não usa perspectiva, né? Porque nessa década de 1830 já tinham chegado várias pinturas, várias obras de artes ocidentais. Então, tanto o Hiroshige quanto o Hokusai, eles estudam perspectiva ocidental e vira e mexe eles colocam de forma bem clara. Tem alguns autores que chamam de perspectiva empírica, porque não é uma perspectiva exatamente construída como os europeus faziam, mas é bem diferente da pintura japonesa tradicional, vamos dizer assim. Aqui está mostrando a estação de Mishima, que ele põe o subtítulo de A Bruma da Madrugada. Então, depois de passar por uma montanha muito íngreme, de uma travessia muito difícil, as pessoas costumavam dormir nessa cidade de Mishima. E aqui são os viajantes saindo bem cedinho para continuar a sua jornada. Então, aqui, os autores que eu li chamam isso aqui de perspectiva atmosférica. Então, cada vez que as pessoas estão mais afastadas, elas vão ficando mais transparentes, vamos dizer assim, né? Uma camada de impressão com uma tinta bem aguada, vamos dizer assim. Aqui a gente vê uma liteira, que esse viajante aqui sendo carregado por esses, como fala? Portadores, né? E aqui tem um cavalo e um moço ali em cima. Dá para ver que os trabalhadores sempre usam pouca roupa, né? Quanto menor a casta social, eles usam roupas mais simples e menos vestimenta. E esse cara aqui, todo vestidão, assim, em cima do cavalo, quer dizer que ele tem um grande status social. Para conseguir pagar a viagem a cavalo, você tinha que ser mais rico, assim, vamos dizer. Aqui é uma outra obra que eu acho interessante. Não, volta ali, desculpa. Aqui mostra um tori, então quer dizer que eles estão perto da entrada de um templo famoso, de um templo shintoísta, né? Pode passar. E aqui, essas lanternas indicam que eles estão na cidade de Kakegawa, próximo de um templo, de um templo budista. Então, aqui mostra os trabalhadores do arrozal, que a grande população japonesa população japonesa é do campo, então são os trabalhadores. E aqui mostra uma pipa que voa tão alto, mas tão alto que ela sai do enquadramento tradicional do bloco, né? Aqui, esses redondinhos na ponta, é como se fossem o marco deles da impressão. Para uma impressão sair exatamente em cima da outra, eles tinham essas marcaçõezinhas no campo só para eles conseguirem imprimir exatamente uma em cima da outra.
Então, essa margem, vamos dizer, é o que delimita a pintura, mas nessa específica, ele coloca a pipa para fora, né, daquela última linha de cima. E outra coisa interessante é que a pipa é um presente bem tradicional do Dia dos Meninos do Japão. Então, aqui tem um menino olhando a pipa dele, uma que foi embora, né, foi levada pelo vento. Então, provavelmente a gente está na estação de maio, mais ou menos, porque a pipa, o Dia dos Meninos é em maio e é uma época com ventos muito constantes. Então, às vezes, esse indicativo da sazonalidade é muito difícil de descobrir, sabe? Então, se você descobrir que isso aqui está acontecendo em maio, tem que ler bastante. O que mais? Pode passar para o próximo. Esse aqui é do Monte Fuji, também ele usa o mesmo recurso para indicar a grandeza desse monte mais importante do país. Ele ultrapassa ali a margem superior. Aqui ele mostra um item ocidental que era bastante exótico assim, para o período, mas as mulheres usando uma piteira. Então, a mulher nunca podia viajar sozinha. Se a mulher era permitida viajar, ela tinha que ter um homem acompanhando. Então, aqui tem um carregador que acompanhavam as duas moças. E aqui mostra uma pintura com cores bem frias, assim. Então, significa que é uma manhã de inverno, bem provavelmente. Aqui eles mostram, acho que em várias outras também, né? Mostra esse chapéu de palha, que era bem típico dos viajantes, assim como as sandálias de palha também, que eram muito mais confortáveis para andar do que aquelas sandálias de madeira, sabe? Pode passar. E essa aqui é a última. É chamada Noite de Neve, que eu apresentei todas as camadas, mas essa daqui, junto com aquela figura de Shono, que é a da chuva, são as mais famosas, são as pinturas mais famosas dessa série. Então, mostra de forma bem delicada esses flocos de neve, os camponeses indo se refugiar desse frio. Ele, nessa pintura, usa uma perspectiva que eles dizem que é uma perspectiva empírica, principalmente aqui nesse trecho, com as casas se afastando. E tem essa coisa de ter uns recortes muito inusitados, assim, para a gente que é do Ocidente, de colocar tipo um plano, assim, na diagonal, bem próximo de quem vê a pintura, né? Que corta. Então, as figuras do Hiroshige têm essa força diagonal de jogar o olhar para um ponto, é uma estratégia, assim, vamos dizer, dele, bastante usada em diversas imagens. Bom, eu fiz essa análise para 55 figuras, mas, na verdade, para mim, o interessante foi descobrir o que foram a intenção de cada pintura, porque no começo eu olhava isso e pensava, legal, neve foi fácil, sabe, entender essa zonalidade, mas tem pintura que é sobre a primavera e você tem que descobrir que aquele passarinho lá, na verdade, é um rouxinol, que daí, eles aparecem no verão, sabe, uma coisa meio assim. Então, acho que esse que foi interessante da pesquisa. E a partir, vamos dizer assim, dela que eu cheguei no meu objetivo de me aproximar mais do que seria a cultura japonesa nesse período. Acho que é isso.